Família 93, se você está chegando aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre como encontrar o preço justo de uma ação. Vou te apresentar 3 formas simples para você iniciar a tomada de decisão baseada em uma metodologia. E aí o pessoal vai chegando aqui na nossa live. Ó, Alex, vamos encontrar então o preço justo de uma ação aqui, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos de história aqui no nosso país, a primeira instituição financeira a funcionar. E a gente vai daqui a pouco ali para a tela do computador, porque eu vou te mostrar na prática como você fazer isso, como que você encontra e estudar uma empresa iniciando aí do zero. Então vamos chegar ali para dentro, vamos para o nosso computador para a gente poder dar início a essa análise aí do Banco do Brasil. Ela que é negociada aí na Bolsa de Valores através do código BBAS3. E eu vou te mostrar. Deu uma travada aqui e eu vou te mostrar aqui na tela do computador quais que são, qual a forma de você identificar ali as 5 forças de Porter, no caso aí do Banco do Brasil. Primeiro ponto, novos concorrentes. As pequenas fintechs, os pequenos bancos digitais, eu acho que eles ainda não ameaçam, na atualidade agora, os grandes bancos, principalmente bancos como o Banco do Brasil, que tem uma presença muito grande no setor do agronegócio no Brasil. Então, pequenas fintechs como Nubank ou Banco Inter, C6 Bank, eu acho que eles ainda não ameaçam esse tipo de banco, principalmente focado aí no crédito rural, como é o caso do Banco do Brasil. Então, ele não tem uma ameaça dessas pequenas fintechs, tem ameaça aí dos outros grandes bancos, como Itaú, Santander, Bradesco, mas como a concorrência bancária no Brasil ainda é pequena, eu vejo isso ainda como algo bem tranquilo no caso dos grandes bancos. Segundo ponto para a gente olhar é os fornecedores. O Banco do Brasil não tem fornecedor, ele tem a necessidade do cliente. O cliente é quem é seu maior fonte de recurso, então ele tem que ter uma quantidade de clientes acima do que os outros têm e está crescendo isso para que isso se transforme em recurso. 3. Substitutos. Não tem substitutos para os bancos hoje, então o Banco do Brasil no setor bancário ainda conta com mais essa vantagem. Quarto ponto seriam os compradores, os clientes. Eles exercem poder sobre a instituição, ou é a instituição quem determina o preço do seu produto na hora de oferecer o produto ali, na hora de transferir recursos, na hora de transferir custos para o seu cliente. Ele tem esse poder. O Banco do Brasil sim consegue transferir recursos, transferir custos para os seus clientes. Sempre que há algo novo ali para ser cobrado dos bancos, eles repassam isso para os seus clientes. Novos concorrentes, a rivalidade do setor, a gente já falou sobre isso. Eu vejo às vezes bancos do setor de investimentos crescendo cada vez mais, como por exemplo o BTG Pactual. Então o maior concorrente dos bancos tradicionais hoje, na minha opinião, ao invés dessas fintechs, bancos ali de meios de pagamento, C6 Bank, Nubank, seriam os grandes bancos focados aí na área de investimentos que estão crescendo, oferecendo produtos diferenciados para os seus clientes. Esse sim seria um grande concorrente do Banco do Brasil. E eu vou te mostrar aqui na tela uma ferramenta gratuita que você pode utilizar na hora de estudar um ativo. Olha aqui, o Status Invest. O Banco do Brasil está sendo negociado a R$ 31,00 e tem um dividend yield aqui de 4,62 nos últimos 12 meses. A gente vai fazer esse estudo aqui na prática para identificar o valor dessa ação. O banco está sendo negociado a um preço sobre lucro de 6,62. Quando a gente olha o histórico aqui no Status Invest, a gente vê que ele está abaixo da média. Olha só, a média é de 7,38 e ele vem caindo o seu preço sobre lucro aí nos últimos anos, o que pode ser uma grande oportunidade para quem quer investir. E ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial de 0,70. Vamos olhar como é que está a média. Olha, a média é de 1,06, mas aqui nos últimos 3 anos ele tem sido negociado abaixo do seu valor patrimonial, o que novamente reforça a tese aí deixa eu virar aqui, de ser uma grande oportunidade. Se você quer entender como se analisa um ativo, olha aí o Gabriel chegando aí, eu vou te mostrar aqui na tela do computador alguns passos para você iniciar a sua análise na hora de decidir se você quer realmente ser sócio de um negócio ou não. Um fator muito importante na hora de você analisar um investimento para saber se realmente é algo que você gostaria de ser sócio é analisar um histórico de lucros. Olha só, aqui tem um histórico desde 2011 do Banco do Brasil e ele é lucrativo. Deu uma travada, então ele entrega lucro. Deu uma travada ali.
Então, aí ele entrega lucro, então olha aqui, desde 2011 de forma consistente entregando, e os seus custos vêm reduzindo nos últimos anos a uma velocidade maior do que as receitas. A receita tem caído, mas o custo tem caído numa velocidade maior. Então, algo que é extremamente importante na hora de analisar uma empresa na qual você quer ser sócio, olhar se ela entrega lucro há pelo menos 5 anos. E aqui, nesse histórico aqui, o Banco do Brasil entrega lucro desde 2011. E eu vou te mostrar alguns dados aqui também para a gente avaliar. O payout do Banco do Brasil, quando a gente fala em dividendos, olha só, já chegou a 41% em 2019, caiu aqui no último ano com a queda dos resultados, mas ele entrega uma média de dividend yield de 35%. Atualmente está em 38%. E o banco continua entregando aí dividendos. Agora a gente vai partir aqui para uma planilha para poder identificar e já partir para essa parte prática. Eu vou te mostrar 3 formas de você encontrar o valor justo dessa ação para saber, será que vale a pena ser sócio desse tipo de negócio ou não? E aí você começa a criar o seu próprio método de investimento baseado em uma metodologia clara. Vou pegar aqui uma fórmula de Graham. É uma fórmula mais antiga que existe. E aí no mundo dos investimentos, muitos não gostam, mas a gente pode sim tirar uma base. A gente vai precisar aqui do valor patrimonial por ação, que tem aqui no Status Invest. Olha aqui, o VPA do Banco do Brasil é de 44,53. Então vamos lá na nossa planilha, 44,53. E o lucro por ação? Vamos voltar lá no Status Invest, o LPA está aqui, 4,70. Vamos lá na nossa planilha e vamos colocar aqui o LPA 4,7. Olha só aqui, o valor justo da ação do Banco do Brasil, segundo a fórmula de Graham, seriam R$ 68,00. Vamos dar uma olhada quanto que ela está sendo negociada. A 31,16. Então vamos colocar aqui a 31,16. Como eu disse, a fórmula de Graham ela é mais antiga, mais rústica, mas ela já te mostrou que o banco está sendo negociado mesmo do ponto de vista de uma análise simples, que é a fórmula de Graham. E aí, a gente quer algo mais complexo, mais detalhado. Então, vamos fazer um cálculo aqui, ou vamos pegar a planilha, o método de Gordon. E aqui a gente vai fazer essa projeção segundo os dividendos. A gente vai precisar do dividendo por ação para o próximo ano. Mas aí a gente não tem esse dado, então nós teríamos que utilizar, então, essa média aqui de pagamento do último ano, que foi de 1,43, para a gente calcular esse valor. Então vamos colocar aqui que no próximo ano o dividendo tem aumentado aqui para 1,6. Vamos colocar aqui, só corrigir esse valor aqui da nossa planilha, que ele deu um resultado negativo, esse resultado teria que ser... X. Vamos colocar ele aqui negativo, então, para que ele dê o resultado positivo. E o mínimo que a gente espera é que a ação cresça aí no próximo ano seja 10%. E os dividendos? Eu quero que esse dividendo cresça pelo menos 2% para o próximo ano. Então, o valor justo dessa ação baseado apenas no dividendo seria de R$20, como a gente está vendo aqui pelo método de Gordon. Mas nenhuma utilidade para empresas em dificuldade e o custo de capital precisa superar a taxa de crescimento dos dividendos. A gente precisa avaliar essas informações antes de aplicar o método de Gordon. O método de Gordon seria melhor para uma empresa que paga bons dividendos, como por exemplo a Taesa, Transmissão Paulista, você poderia precificar ela a partir desse ponto. E aí, a nossa terceira forma de encontrar o valor de uma ação. E eu vou pegar ela aqui agora, vamos partir de uma análise, olha aqui, projeção de múltiplos, vamos projetar os múltiplos dessa empresa para a gente avaliar. Primeira informação que nós vamos precisar é do valor de mercado, e a gente vai lá no Status Invest e pega aqui o valor de mercado, que seria o valor da ação negociada no mercado hoje, vezes a quantidade de papéis. A quantidade de papéis eu já coloquei lá na nossa planilha, e aqui a gente vai colar o valor de mercado da ação. Olha lá, o valor de mercado do Banco do Brasil é de 89 bilhões. E aqui a gente vai utilizar o EBIT. Normalmente pode-se utilizar o EBITDA, mas aqui na planilha do Status Invest não tem os últimos dados sobre o EBITDA. Então vamos utilizar aqui os últimos 12 meses do EBIT, que é de 12 milhões. Vou selecionar aqui e vamos copiar e jogar naquela planilha lá do Excel.
Olha só, a gente vai colar ela aqui e a gente vai ter que incluir alguns zeros aqui que não tem lá na nossa planilha, na planilha do Status Invest. 1, 2, 3, vírgula, pronto. Tem que tirar isso aqui. Então, olha aqui, o EBITDA do Banco do Brasil seria aqui de 12 bilhões. A quantidade de ações que ele tem negociado, e hoje ele está sendo negociado a um múltiplo de 7 vezes. Normalmente o mercado precifica os lucros de uma empresa de 6 a 10 vezes. Essa relação do Banco do Brasil aqui está em 7 vezes, o que mostra que ele já está no limite inferior ali do que normalmente o mercado precifica. Mas vamos olhar se essa relação está sendo negociada de forma crescente ou decrescente. A gente vai consultar, olha aqui, o Enterprise Value sobre EBITDA, aqui no Status Invest tem um histórico. E olha só que ele vinha sendo negociado a uns valores menores até 2018. De 2018 ele cresceu bastante e vem caindo. Hoje está como aqui no nosso resultado lá 7 vezes, mas ele já teve bem recente aqui a 9 vezes. Então, nós vamos projetar que o valor negociado do Banco do Brasil cresça no próximo ano de 7 vezes para 8,29, que seria, olha aqui, vamos voltar lá no Status Invest, que seria a metade do valor do que ele teve negociado aqui no ano passado. Quando a gente põe aqui, por esse médio, 8,34, vamos colocar 8,29. E aí, a gente multiplicando esse valor de 8,29 pelo EBIT atual, chegaríamos a um valor de 104 bilhões de valor de mercado. Isso projetando o crescimento do lucro dessa empresa pela média que já teve aí num período bem recente. Chegamos ao valor de 104 bilhões. O valor de 104 bilhões, então, dividido pela quantidade de ações, nos dariam aqui o valor de R$ 36,56. A ação está sendo negociada a R$ 31,00, um potencial de crescimento, segundo uma projeção de múltiplos aqui, de 15%. Lembrando que nada disso aqui é uma recomendação de compra, mas uma forma de você encontrar o valor de uma ação que é diferente do preço que a gente paga por ela. E aqui eu não levei em consideração o preço pago, e sim o valor de mercado, porque para poder estipular o crescimento dela, a gente poderia utilizar o Enterprise Value, que aí sim a gente veria o valor daquela empresa. E aí nós utilizamos um preço. Vamos olhar mais algumas informações aqui que são relevantes no Status Invest. Olha só, o ROI do banco está aqui na casa dos 10%. O crescimento do lucro e da receita está negativo nos últimos anos, o que justificaria também esse desconto que a gente encontra aqui no preço sobre o lucro do banco, 6 vezes, bem abaixo dos seus pares aí no mercado financeiro. Ele paga dividendo de forma bem consistente. Olha isso aqui, desde aqui na planilha consta desde 2007 até 2020. Vamos olhar mais alguns dados relevantes. Aqui a gente falou do payout do banco, alguns dados de disponibilidade de mercado, ativo circulante. Eu acho que essas são as principais informações que eu teria para falar aqui hoje. Mas olha só, e aí a gente caracterizaria essa empresa então como uma empresa de crescimento lento, ou como o Peter Lynch, cadê o livro do Peter Lynch? Está aqui esse verdinho. Ele destinaria para esse tipo de empresa no seu portfólio, como ele é mais agressivo, esse tipo de empresa seria um pouco mais defensivo, ele colocaria de 10% a 20% do seu portfólio nesse tipo de empresa. Uma empresa que está com um preço sobre lucro descontado, 6 vezes o seu lucro ali, e principalmente porque ela tem a presença do governo. E isso também já justifica um pouco desse desconto no valor da ação do Banco do Brasil. Então nós encontramos aqui, vamos recapitular aqui, 3 formas de você encontrar o valor de uma ação de forma bem clara e simples aqui no Excel. Primeiramente aqui através da fórmula de Graham, a gente encontrou o valor justo de R$ 68,00. No método de Gordon, através dos dividendos, a gente encontrou o valor justo de R$ 20,00. Como a empresa está pagando poucos dividendos, esse valor ficou prejudicado aqui na nossa análise. E através aqui de projeção de múltiplos, nós encontramos o valor justo dessa ação em R$ 36,00. E ela está sendo negociada a R$ 31,00. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você está assistindo o vídeo aqui no Instagram, ele vai ficar salvo no GTV. Compartilhe com as pessoas que você acha que gostariam de saber
essa forma de analisar e encontrar o valor de uma ação. Esse vídeo vai ficar salvo lá no YouTube também, depois se você quiser conferir, é só ir lá no nosso canal. Se você não está inscrito, é só me pedir o link no direct. E é só o começo, valeu!